bem com você? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é domingo, dia 30 de outubro. Começa agora a segunda edição especial do Link Record News Eleições. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Muito boa tarde para você, eu sou Denise Odorici e cerca de 33 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo para eleger os prefeitos de 57 cidades, entre elas 18 capitais, no segundo turno das eleições deste ano. No primeiro turno, mais de 25 milhões de eleitores não compareceram às urnas para votar em todo o país. Em um ano de cassação de deputado, de senador, impeachment de presidente e vários políticos envolvidos na Operação Lava Jato, perguntamos: você acha que os partidos políticos saem fortalecidos dessas eleições municipais? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. E para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Segundo turno tem 22 eleitores presos e 519 urnas substituídas. Acompanhe como está a votação em todo o país. A Força Nacional e as Forças Armadas reforçam o esquema de segurança em 12 cidades de 5 estados do país neste segundo turno. O objetivo é manter as condições necessárias para que a população possa votar com tranquilidade. E no noticiário internacional, o novo terremoto sacode o centro da Itália, derruba construções históricas e deixa feridos. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal. Começa agora a segunda edição do Link Record News Eleições. E a gente começa, portanto, falando sobre as condições das urnas nessas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou que 519 delas foram substituídas em todas as 57 cidades que realizam o segundo turno. Esse número representa 0,56% do total de urnas utilizadas, Denise. Pois é, e até o momento foram registradas 199 ocorrências, sendo 22 com prisão. Dessas, 17 foram presas por boca de urna, 3 por propaganda ilegal e 2 por motivos não informados. E quase 33 milhões de eleitores são esperados nos postos de votação neste domingo em todo o país para escolher, em segundo turno, os próximos prefeitos em 57 municípios. O segundo turno acontece em 18 capitais. A votação teve início às 8 horas da manhã e vai até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, foram disponibilizadas 157.548 urnas para o pleito. 12 cidades em 5 estados contarão com apoio da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas para o esquema de segurança, com 13 mil militares. Para votar, é obrigatório que o eleitor apresente um documento oficial de identificação com foto. E ainda que não seja obrigatório, o Tribunal Superior Eleitoral recomenda a apresentação do título para facilitar a localização da zona eleitoral e da sessão de votação. Está liberado o uso de camiseta, bandeira, broche e adesivo no momento da votação, desde que o eleitor manifeste a sua preferência política de maneira silenciosa. Não é permitida a manifestação com alto-falantes e nem amplificadores de som. E muita gente pergunta sobre a diferença entre o voto branco e o nulo. Aqui neste Link Record News especial, nós vamos esclarecer suas dúvidas com o professor de Direito Eleitoral Renato Ribeiro. Acompanhe as dicas. O voto branco ocorre quando o eleitor vai às urnas e ele se recusa a escolher um candidato dentre aqueles possíveis e com os registros deferidos pela Justiça Eleitoral e acaba simplesmente apertando a tecla branco. O voto nulo, por sua vez, ocorre quando o eleitor ele chega até a urna ou por erro ou por própria vontade, ele aperta um número inexistente. Então, por exemplo, não existe nenhum partido com o número 00 ou com o número 99. Ao apertar esses dois números e a tecla confirma, o cidadão está anulando o seu voto. Nessas duas situações, seja pelo voto branco, seja pelo voto nulo, o que acontece muitas vezes é que os votos sequer são contabilizados. Eles existem, mas eles são descartados pela Justiça Eleitoral, que contabiliza apenas os votos válidos. Então, vale dizer que não existe essa questão de quantas pessoas anularem ou votarem em branco, novas eleições, não tem nada disso. O que acontece é que esses votos, eles não são contados.
Em todo o Brasil, 115 mil urnas devem ser usadas na votação deste domingo. E o TSE, inclusive, Denise, criou um simulador para mostrar como votar. A gente vai mostrar para você que, eventualmente, ainda não foi para a sua sessão para fazer o voto. Agora deve ser bem mais simples, viu? Vem para a tela com a gente. Olha só, Denise. Diferente da eleição passada, em 2 de outubro, a gente tem só um candidato. Portanto, o nosso eleitor vai digitar só 2 números e depois a teclinha verde. Digamos ali, ó, que o número seja o 9, depois o 1, 91. Aparece a foto, você vai conferir se é de fato o seu candidato. Depois vai para a teclinha verde e confirma. E aí fica fácil, né? E mais rápido, né? Tanto a votação mais rápida, quanto a apuração também deve ser mais rápida. Exatamente. As cidades que estão aí com esse segundo turno devem saber os resultados antes, né, do que no primeiro turno, um horário mais cedo aí. A gente até relembra que na eleição, então, do primeiro turno, a cidade de Curitiba, a capital do Paraná, foi a primeira a apresentar os resultados. E olha, por volta, então, a eleição acaba por volta de 5 da tarde. Mais ou menos umas 5h30 já se sabia quem, então, disputaria o segundo turno por lá. E é o que isso a gente vai acompanhar agora, esperando se Curitiba, de fato, vai ser a primeira a trazer esses resultados. Lembrando para você que a gente vai acompanhar também ao vivo aqui no programa que começa logo mais às 4h30, com a apresentação do Heródoto Barbeiro, comentários de Nirlando Beirão, também do Ricardo Couto e convidados. Todas as pesquisas de boca de urna das principais capitais que disputam, então, o segundo turno, as cidades das macro-regiões também. E vamos trazer para você, passo a passo, todo o processo de apuração. Por aqui, você fica muito bem informado a respeito do segundo turno das eleições 2016. É isso aí. E olha, no primeiro turno, mais de 25 milhões de eleitores não compareceram às urnas para votar em todo o país. É um ano de muita movimentação política, cassação de deputado, inclusive o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, senador Delcídio do Amaral, também impeachment de presidente e vários políticos denunciados envolvidos na Operação Lava Jato. Por isso perguntamos, você acha que os partidos políticos saem fortalecidos dessas eleições municipais? Sim ou não? Você pode votar nas redes sociais agora, é só entrar no Twitter, no Facebook, com a hashtag #LinkRecordNews, igual está aparecendo aqui embaixo. Também pode manifestar o que pensa com a mesma hashtag ou por meio do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela o número para você, para te ajudar. É o 11 95307 1851. De qualquer parte do Brasil você participa com a sua opinião, que vamos conhecer daqui a pouquinho. Isso mesmo, aqui no Link Record News a gente gosta muito da participação dos telespectadores e mostra, né, o que eles estão falando, o que eles estão pensando. Exatamente. Bom, e a repórter Raquel Rocha está em Belo Horizonte e tem as informações da votação dos candidatos a prefeito na capital mineira. Os dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte votaram no Colégio Estadual Central, no bairro de Lourdes. Alexandre Calil, do PHS, chegou por volta das 10h30 da manhã, acompanhado pela mulher. Ele concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e se mostrou confiante na vitória. O candidato João Leite, do PSDB, veio pouco depois do meio-dia. João Leite agradeceu o apoio da população de Belo Horizonte e reforçou que a cidade precisa eleger alguém com experiência. Os dois candidatos aguardam o resultado das eleições em casa. Em todo o estado de Minas Gerais, não foram registradas ocorrências policiais relativas às eleições. Muito bem, obrigado, Raquel Rocha. Informações direto de Minas Gerais. No Paraná e em Pernambuco, devido à alteração nos locais de votação, ocasionado pelas ocupações dos estudantes em escolas, os TREs decidiram oferecer transporte gratuito para facilitar o deslocamento de eleitores, que talvez não tenham se informado sobre essa mudança. No Paraná, para você ter uma ideia, mais de 700 mil eleitores tiveram seus locais de votação alterados. Em Pernambuco, houve mudança apenas na capital Recife, em virtude também da ocupação de prédios da Universidade Federal do Estado e da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O Link Record News Especial Eleições vai para um intervalo rapidinho e volta em instantes. Não saia daí. Até já! Estamos de volta, são 3h13 da tarde. Mais informações para você. O Rio de Janeiro ganhou neste mês um laboratório natural no meio da Mata Atlântica. A estação biológica da Fundação Oswaldo Cruz. Pois é, os pesquisadores trabalham literalmente dentro do mato para desvendar doenças que circulam entre animais e humanos. Está bem no meio da cidade, um laboratório a céu aberto. Aqui, pesquisadores estudam a fauna e a flora da Mata Atlântica e a interferência deles na saúde das pessoas. O viveiro cumpre o papel de multiplicar a vegetação, que atrai novas espécies de animais. Mas nesse cenário, pode acontecer a transmissão de doenças. Um dos pontos importantes do estudo é capturar roedores, morcegos e felinos. Ricardo é biólogo e pelo menos uma vez por semana entra na mata. O que a gente está fazendo aqui é uma investigação básica para poder entender
quais são as zoonoses, ou seja, as doenças que circulam entre seres humanos e animais presentes nessa região, e a partir da identificação dessas zoonoses, criar programas de monitoramento que possam prevenir que essas zoonoses cheguem à população humana que mora nessa região adjacente à estação biológica. Meia hora depois de caminhar por essa trilha, a gente observa que o ambiente já está mudando. A vegetação está cada vez mais alta e cada vez mais fechada. Essas condições, segundo os biólogos, são consideradas ideais para a colocação das armadilhas que vão capturar os animais que futuramente serão estudados. Quando a noite chega, os primeiros resultados. Os alvos hoje são os morcegos, transmissores da raiva. Os que caem nas armadilhas seguem para este laboratório da Fundação Oswaldo Cruz. As amostras preservadas a temperaturas extremamente baixas passam por testes para a detecção de vírus e bactérias. Os cientistas realizam a identificação genética desses agentes infecciosos. Conhecer quem são e como afetam a saúde humana é passo importante para a cura. No momento que nós conseguimos identificar, caracterizar o agente, é fundamental saber interpretar todo o contexto para que possa ser aplicado esses resultados, para exatamente aplicar onde? Na saúde pública, prevenindo e tomando medidas adequadas. Guardar dinheiro em casa ou deixar parado na conta do banco é uma prática do brasileiro. Foi o que mostrou uma pesquisa do Banco Central. E mais, praticamente metade dos entrevistados que investem prefere a velha poupança. Quase todo dia, Nelson confere o extrato bancário pela internet. Ele usa o dinheiro para pagar as despesas do dia a dia. E o que sobra fica na conta mesmo, não vai para investimento nenhum. Uma conta desabastecida, com uma possibilidade de cair alguma coisa lá, e pagar juros em cima disso me causa um certo pavor. Parte do medo de investir vem da época em que o pai passou aperto, quando o dinheiro guardado no banco foi confiscado. Existe sempre aquele receio de que de uma hora para outra a economia vira e a sua aplicação vai para o espaço. Os motivos variam, mas o fato é que muita gente resiste às aplicações. De cada 100 brasileiros, 45 deixam o dinheiro parado, seja na conta ou em casa. Eu deixo em casa, até porque conta tem tarifa bancária, enfim, desconto. Eu gosto de deixar o dinheiro vivo guardado em casa mesmo. Com o dinheiro parado, a pessoa perde duas vezes. Primeiro, porque com a inflação, o dinheiro se desvaloriza, o poder de compra diminui. E segundo, porque deixa de ganhar com as aplicações. Vamos supor que alguém tenha guardado R$1.000 em outubro do ano passado. Na poupança, essa pessoa teria hoje R$1.084. Em um fundo DI, R$1.108. No Tesouro Direto, R$1.112. Mas quem deixou o dinheiro parado na conta ou na gaveta nesse período, teria hoje menos do que guardou, R$915, considerando uma inflação de 8,5%. Na poupança, pelo menos, você está recuperando alguma coisinha. Então, a poupança é melhor do que dinheiro parado. Dinheiro parado é o pior negócio. Agora é política, porque os chefes do Legislativo Judiciário e do Legislativo, do Judiciário e do Executivo participaram de uma reunião em Brasília para discutir a segurança pública no país. Depois de várias trocas de farpas nos últimos dias, a intenção era buscar a harmonia. Os chefes dos três poderes chegaram juntos, mas sem muita conversa. Na reunião, o fotógrafo oficial registrou o aperto de mão do ministro da Justiça e do presidente do Senado. No início da semana, Renan Calheiros chamou Alexandre de Moraes de chefete de polícia, depois que a Operação Metis da Polícia Federal prendeu funcionários do Senado acusados de fazerem varreduras ilegais a possíveis grampos da Lava Jato. Renan também criou um mal-estar com a presidente do STF, Carmen Lúcia, depois de chamar o juiz de primeira instância, Valisney de Oliveira, de juizeco. Para tentar quebrar o clima, Renan Calheiros teria ligado para Carmen Lúcia para pedir desculpas e dizer que foi mal interpretado nas declarações dele. O senador teria dito que respeitava e admirava o trabalho da ministra e que não teve a intenção de fazer ataques pessoais ou ao judiciário. É um orgulho que vou levar para a minha vida de ser presidente do Congresso Nacional no exato momento
em que a presidente Carmen Lúcia é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é, sem dúvida nenhuma, o exemplo do caráter que nós precisamos que identifique o povo brasileiro. A ministra Carmen Lúcia e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, não quiseram gravar entrevista. Desde maio, o Plano Nacional de Segurança Pública vem sendo pensado, mas essa é a primeira reunião para debater a violência no país. Agora, as propostas que têm como principais pontos a redução de homicídios dolosos e da violência contra a mulher, a modernização do sistema penitenciário e o fortalecimento das fronteiras no combate aos crimes, seguem para os governadores e os secretários de segurança. O presidente Michel Temer anunciou que os recursos do Fundo de Segurança Pública serão utilizados na construção de presídios e destacou o clima pacífico da reunião. Clima de harmonia absoluta e de responsabilidade. Todos eles, todos nós, aliás, voltados para esse tema que preocupa o Estado brasileiro. Agora vamos falar de eleições, né? Hoje acontece o segundo turno em 57 municípios do Brasil e a gente, pede aí a participação dos telespectadores. Nossa pergunta da enquete de hoje é se você que está em casa acha que os partidos políticos saem mais fortalecidos depois desse segundo turno. A gente já está recebendo algumas opiniões, viu, Clébio? Vamos dar uma olhadinha aqui pelo nosso WhatsApp. Quem que já escreveu pra gente aqui no link Record News? Olha só. A Lilian de Belo Horizonte, lá em Minas, diz que alguns partidos saem sim mais fortalecidos, assim como o PMDB e o PSDB, por exemplo. Em contrapartida, a saída de algumas forças políticas do poder é uma resposta do povo e de seu descontentamento, com certeza, né? Tudo bem, Lilian, obrigado por participar. Vamos ver quem mais transmite opinião. A Gabriela de São Paulo que diz: acredito que os políticos em si saem enfraquecidos, pois o povo está no limite com tanta corrupção. A quantidade de votos brancos e nulos é a prova disso. Obrigado, Gabriela, por manifestar aí sua visão sobre as eleições. Quem quiser participar, né, Clébio? O telefone ali, 95307 1851, ó, já tá aprendendo o número, tá fácil. Só mandar um WhatsApp pra gente que a gente fala aqui no link Record News ao longo de toda a programação, acompanhando aí o segundo turno pelo Brasil. Muito bem, e falando no segundo turno, a gente vai então agora para Belo Horizonte, enquanto você segue participando, lá na capital de Minas Gerais, onde está o nosso colega, o repórter Luiz Gustavo. Vamos saber como é que está a eleição por lá. Luiz Gustavo, ótima tarde para você. Tudo tranquilo aí em Belo Horizonte? Conta pra gente. Oi, boa tarde, tudo tranquilo, até agora a eleição transcorre sem nenhum grande incidente. Houve apenas um registro policial, que foi de um mesário que teria discutido com o eleitor e esse eleitor acabou sendo conduzido por desacato. 57 urnas em todo o estado, 38 apenas em Belo Horizonte apresentaram problemas e foram substituídas igualmente por outras urnas eletrônicas. 3 cidades do interior estão tendo segundo turno: Juiz de Fora, Contagem e Montes Claros, além da capital Belo Horizonte. A previsão é que o resultado saia primeiro em Montes Claros por volta de 7 horas da noite e em Montes Claros porque lá tem o menor colégio eleitoral. Os 2 candidatos a prefeito de Belo Horizonte, João Leite do PSDB e Alexandre Calil do PHS, votaram de manhã, por coincidência, os 2 na mesma escola, uma eleição muito tranquila. Ambos saíram do voto dizendo estar muito confiantes. A previsão é de que o resultado oficial da eleição em Belo Horizonte saia por volta de 8 horas da noite. Luiz Gustavo, de Belo Horizonte, para a Record News. Obrigado, Luiz Gustavo. Ótimo trabalho para você aí em Belo Horizonte. Claro que você vai acompanhar com a gente também a apuração de lá, onde a eleição está sendo muito acirrada. A gente vai trazer para você logo mais a pesquisa de boca de urna com os números prévios a respeito dessa eleição. Pois é, o Luiz falou até 8 horas da noite, como a gente falou no começo do jornal, vai sendo bem mais rápido agora, né? Exatamente. 8 horas da noite é daqui a pouco. Pois é, passa muito rápido, né? Passa rapidinho. Bom, agora, de Minas, vamos para o Rio de Janeiro ao vivo. Vamos falar com a repórter Isabela Veiga, que está no Tribunal Regional Eleitoral. Olá, Isabela, muito boa tarde para você. Conta pra gente como é que estão aí as votações aí no Rio de Janeiro. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, de acordo com o TRE, essa está sendo considerada uma eleição assim, bastante tranquila, calma, sem casos de violência e sem grandes problemas. Até o momento, 191 urnas tiveram que ser substituídas. A gente tem aqui no estado do Rio o segundo turno em 8 municípios. Além da capital, a gente tem na Baixada, em Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo, Volta Redonda e Nova Iguaçu. A gente também tem o número de presos que foi divulgado
divulgado agora há pouco no último boletim do TRE, são até o momento 17 pessoas presas, todas por fazer boca de urna. E o novo boletim do TRE deve ser divulgado a partir das 18 horas da noite. Eleições 2016, o voto na Record News. Obrigada pelas suas informações. Boa tarde, bom trabalho para você aí no Rio. Muito bem, já que estamos falando com a Isabela de lá do Rio de Janeiro, a gente também fala para você como foi a votação. O candidato à prefeitura da capital fluminense, Marcelo Crivella, do PRB, votou na zona sul da cidade. A gente vai mostrar para você as imagens. Crivella chegou por volta das 9h15, logo pela manhã, ao Forte de Copacabana, acompanhado de assessores e também da mulher. Você vê aí, então, o momento em que ele chegou, cumprimentando muita gente. Antes de entrar na sessão eleitoral, inclusive, o candidato parou para tirar fotos com eleitores e para conversar com jornalistas que o aguardavam. Agora à tarde, Crivella vai, então, percorrer alguns bairros das zonas norte e oeste da cidade e aguardará no Clube Cassino Bangu, zona oeste, os momentos finais da apuração. Momentos que você vai também, claro, acompanhar com a gente aqui pela Record News. Já o candidato também à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, do PSOL, chegou por volta das 10h15 da manhã ao Paysandu Atlético Clube, no Leblon, na zona sul do Rio. Ele chegou ao local acompanhado da mulher, de uma filha e da vice. Ele parou para tirar foto com várias pessoas na saída da votação. Depois, Freixo foi para casa almoçar com a família, disse que vai acompanhar a apuração na Cinelândia, na região central do Rio de Janeiro. E agora do Rio de Janeiro, Denise, a gente vai para o sul do país, para Porto Alegre, conversar com a repórter Roberta Marques e saber como é que está a situação por lá. Roberta, boa tarde para você. Eleições tranquilas também aí no sul? Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Denise, também. Aqui no Rio Grande do Sul, a eleição bastante tranquila até o momento. E a gente tem 4 cidades sendo o segundo turno nesse domingo. É Canoas, Caxias do Sul, Porto Alegre e Santa Maria. Aqui em Porto Alegre, os candidatos são Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, e o Sebastião Melo, do PMDB, que é o atual vice-prefeito. Os dois já votaram hoje. Segundo o TRE, a perspectiva é que até às 8 da noite a gente já saiba quem será o próximo prefeito da capital gaúcha. Também, segundo o TRE, como eu já te disse, a eleição bastante tranquila. Até agora, a gente teve 23 urnas substituídas em todo o estado por apresentarem algum tipo de problema. E são 3 pessoas presas até o momento. Essas 3 pessoas na cidade de Canoas, que fica na região metropolitana. Elas foram presas por praticarem boca de urna. Nenhuma outra prisão registrada em qualquer outra cidade que esteja tendo o segundo turno. Essas são as informações principais. Clébio, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Roberta. Ótimo trabalho para você. Como você viu, tanto na previsão da Roberta no Rio Grande do Sul quanto do Luiz Gustavo lá em Belo Horizonte, até às 8 da noite, então, nós teremos a ciência de quem serão os novos prefeitos nas 2 capitais. Será? Eu tenho a impressão que até antes, viu? Eu acho que sim, porque sempre é rápido agora a apuração, rápido, né? exatamente. Mesmo quando é primeiro turno, que são, né, mais cidades, a gente começa a ter os resultados mais rápido. Eu acho que dessa vez também vai. Bom, vocês vão trabalhar Nós vamos acompanhar de perto. Bom, agora vamos falar do interior de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Vamos saber como é que está a movimentação nesse domingo de eleições. Quem vai trazer para a gente as informações é o repórter Maurício Andrade. Oi, Maurício, boa tarde. Em Ribeirão Preto, o início da manhã foi tranquilo nos locais de votação. Segundo o cartório eleitoral, nenhuma urna apresentou defeito no início do pleito e o sistema de biometria também funcionou normalmente. A cidade conta com 435 mil eleitores. No primeiro turno, quase 110 mil pessoas deixaram de votar. O número de votos brancos foi de 6,46% e nulos 15%. Os candidatos do PSDB e PDT tentam a eleição inédita. Depois de votar, eles vão passar o dia em casa e após as 5 da tarde vão acompanhar a apuração nos comitês. De Ribeirão Preto, Maurício Andrade para a Record News. Tudo bem, obrigado, Maurício, pelas informações. Com isso, então, o Link Record News faz agora um rápido intervalo, mas volta em instantes com essa cobertura especial sobre as eleições. Não saia daí, hein? Até já. Até já. 3 horas da tarde, mais 34 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta. Estamos de volta, sim, com o Link Record News especial deste domingo, cobrindo aí o segundo turno em 57 municípios do Brasil. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta a falar de eleições, porque agora tem também os destaques internacionais. Em especial, a gente fala então do terremoto de 6,6 graus na escala Richter, que atingiu hoje a região central da Itália.
O abalo derrubou construções em algumas cidades atingidas, segundo a Defesa Civil italiana. Dezenas de pessoas ficaram feridas, mas felizmente sem gravidade. O terremoto aconteceu por volta das 7h40 da manhã, 4h40 no horário de Brasília. E provocou, claro, medo em toda a região da Umbria, no centro do país, segundo a agência de notícias F. Entre os edifícios danificados estão a histórica Basílica de São Benedito e também a Prefeitura de Nórcia. O tremor ainda pôde ser sentido em regiões como Bolzano, no norte, próxima à fronteira do país com a Áustria, e também em Puglia, no extremo sul. Na capital Roma, linhas do metrô foram fechadas devido a problemas técnicos causados pelo tremor. Bom, e na era da internet, a gente sabe, né? Nem tudo é o que parece. Por isso, quem curte muito as redes sociais tem que ficar de olho naquelas imagens maravilhosas. Algumas são surpreendentes, com milhões de visualizações, mas podem ser falsas. Diferentes no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Muito perfeito. Um bebê de urso polar é encontrado sem a mãe no norte do Canadá. Fofa. Frutas com cores exóticas, criadas num laboratório no Japão. Os japoneses conseguem coisas bem diferentes, né? E um flagrante da vida. Pede um bebê. Imagens impressionantes. Será que alguma delas é real? Melancias são vermelhas. Então eu não acredito que seja de verdade. Algum lugar do Nordeste que tem essas árvores assim características, eu acho que existe por lá, sim. À primeira vista, é difícil identificar. Mas só uma destas 4 imagens é verdadeira. É esta aqui. Essa formação de árvores exóticas fica nos Estados Unidos. Agora e o resto, me responda. Nada existe. Sério? Poxa, que decepção. O bebê urso é um brinquedo de pelúcia. As frutas coloridas são tratadas no computador. O pezinho na barriga da grávida é uma montagem. Nossa, não acredito. Tá bem real essa. Meu Deus, que mundo que estão vivendo. Vivemos no mundo da tecnologia, onde qualquer pessoa tem acesso a ferramentas que podem transformar uma imagem sem muita dificuldade. Bom, parabéns para quem criou as imagens, são lindas e bem realistas, viu? Um castelo no alto de uma ilha de formato bem curioso. Uma imagem que parece desafiar a lógica da natureza. Mas viajar para este lugar só é possível no mundo virtual. Um dos segredos para desvendar o que está por trás de imagens assim é observar os pequenos detalhes. Neste caso aqui, é preciso reparar em todas as sombras. A foto é uma montagem. São 2 imagens reais fundidas. Um castelo na Alemanha em cima e uma pedra pontiaguda que fica na Tailândia na parte de baixo. A primeira coisa que eu olho assim é de onde vem a luz em toda a parte da imagem, para onde está vindo a sombra. Se você encontra algum momento a sombra que não está casando para o lado certo. E aí a gente percebe que o sol na pedra está de frente e um pouquinho mais para cima, no começo do castelo você tem uma sombra que vem para a esquerda aqui, né? Lugares longínquos, inacessíveis, eles ajudam a formar o imaginário, né? Então, assim, não tem a menor condição de verificar se isso é verdade, então faz mais sentido que seja possível. Eu acho que não. Eu acho que esse castelo aqui não existe. Por quê? Porque ele fica bem no alto de uma montanha assim, pode cair. A internet está cheia de imagens como esta. Uma floresta roxa em algum lugar longínquo. Verdadeira ou falsa? A pessoa deve ter usado alguma função para atingir o verde de roxo, mudando só o tom da cor. Então acabou não dando certo, em alguns pontos que estava o verde mais escuro acabou não pegando. Mas aqui também você olha, provavelmente o limo da pedra estaria verde e aí puxou junto com o tom das árvores. São imagens bem bonitas, sim, compartilharia. As pessoas compartilham muitas coisas que elas não têm noção se é ou não verdade. Você, por ver aquilo, ver que tem muito compartilhamento, você acaba achando que é verdade. É fácil enganar as pessoas, né? É sim. A gente acredita em qualquer coisa. Voltamos
Voltamos a falar das eleições com a nossa enquete, portanto, momento de interatividade com você. Diante de um ano de muita discussão política, com impeachment de presidente, teve dia que tivemos 3 presidentes no poder, foi algo impressionante. Também saída de deputado por meio de cassação, de senador. Perguntamos para você, com essas eleições municipais, na sua visão, os partidos saem fortalecidos? Sim ou não, você vota com a hashtag #LinkRecoaNews, por onde você também pode manifestar a sua visão, sua opinião sobre o tema, ou ainda pelo nosso WhatsApp. A gente vai colocar o número para você, é 11 95307 1851. Enquanto você participa, a gente vai ler aqui algumas opiniões na tela. Vamos lá, pessoal começamos que com já o Fernando. mandou Marabá, lá do Pará. Ó. Depois de tantos escândalos, é difícil acreditar que os políticos estejam fortalecidos, ainda mais com essas 25 milhões de faltas. Para o Fernando aí é um termômetro, né? Tantas pessoas que deixaram de votar. O pessoal não está muito satisfeito, não. E acho que é bem isso mesmo, Fernando, você tem razão. Vamos dar uma olhadinha aqui na próxima opinião. É o Marcos, mineiro de Belo Horizonte, onde tem segundo turno. O Marcos já deve ter votado. Ele diz o seguinte: acho que o partido que sai melhor dessas eleições é o PSDB, que vem conquistando votos também dos eleitores de partidos de esquerda. Será, Marcos, que quem é de esquerda vota no PSDB? Algo interessante para a gente pensar. Em São Paulo foi um pouco do que aconteceu, né? Em São Paulo aconteceu muito descontentamento, né? Exato. O pessoal, acho que muita gente ficou decepcionada, né, com os últimos governos aí dos partidos mais à esquerda, e mesmo quem já tinha essa orientação política de carteirinha e historicamente acabou procurando uma outra via, não é verdade? Para ver se mudava alguma coisa. Vamos acompanhar em Belo Horizonte o que vai acontecer, viu, Marcos? Daqui a pouco a gente vai trazer para você pesquisa de boca de urna da sua capital. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar então das opiniões e agora nós vamos saber como é que está a eleição aí em todo o país. Nós vamos então para a capital federal conversar com a repórter Paula Lobão, que está no Tribunal Superior Eleitoral. Paula, boa tarde para você. Que informações você tem para a gente? Boa tarde, Clébio, Denise, boa tarde a todos. O Tribunal Superior Eleitoral considera até o momento esse pleito de segundo turno das eleições municipais muito tranquilo, viu? Em todo o país, em toda a região, os eleitores estão indo às urnas sem grandes problemas, sem grandes dificuldades. Até o momento, 519 urnas eletrônicas foram substituídas por problemas técnicos e nenhuma zona eleitoral precisou ir, então, a questão da eleição da votação manual. Está tudo transcorrendo tranquilamente, o equipamento danifica, ele é automaticamente substituído por outro, né? A gente também tem as questões das ocorrências policiais. 22 pessoas foram presas até o momento por crimes relacionados aí à boca de urna, propaganda eleitoral irregular, entre outros motivos. E dessas 22 ocorrências, nós temos pelo menos 13 pessoas detidas no Rio de Janeiro pelo crime de boca de urna, 3 no Espírito Santo, também por boca de urna, uma em Pernambuco pelo mesmo crime, 3 no Rio Grande do Sul por divulgação de propaganda, uma pessoa foi presa na Bahia e outra pessoa foi presa no Mato Grosso por motivos não informados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Às 2h da tarde de hoje estava marcada uma entrevista coletiva com o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, mas ele decidiu, pouco antes desse horário, cancelar essa entrevista coletiva porque considerou que até o momento o pleito transcorria aí tranquilamente, sem a necessidade de dar mais informações ou mais detalhes, a não ser esses que estão sendo passados a cada boletim pela equipe de comunicação aqui do TSE. Entre as ocorrências foram registradas 199 ocorrências em todo o país e o estado do Ceará lidera o número dessas ocorrências, viu? 154 casos a segundo turno lá na capital Fortaleza e também no município de Cauacaia. Também no Ceará, 2 candidatos envolvidos com problemas com a polícia, viu? Por fazerem boca de urna e também locais de votação. Mas eles apenas foram detidos, assinaram uma advertência e em seguida foram liberados. Paula Lobão, de Brasília, o voto é na Record News. Obrigado, Paula. Ótimo trabalho para você. Ótima tarde aí na nossa capital federal. Bom, e de Brasília, depois das informações da Paula, a gente agora vai ver lá em Curitiba, capital do Paraná, onde está o repórter Marcos Souza. Marque, muito boa tarde para você. Bom, a gente sabe que as eleições aí estão super disputadas. Apesar disso, o clima está tranquilo? Como é que está por aí?
Boa tarde para você, Denise. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, o clima é bastante tranquilo. Nós estamos nesse momento na Universidade Federal do Paraná, no campus Centro Politécnico. Esse é um dos maiores locais de votação do país. Cerca de 30 mil eleitores devem passar por aqui até as 5 horas da tarde. Esse local ficou tão grande assim, Denise, concentrou tantos eleitores por causa das escolas ocupadas aqui no estado. Em todo o Paraná, 700 mil eleitores tiveram o local de votação trocados, alterados, por conta da ocupação das escolas públicas aqui no estado, com estudantes que são contra as medidas, as mudanças do ensino médio. Vamos dar uma olhada, olha só, votação bastante tranquila, essa cena se repete em todo o estado. Até agora, 33 urnas foram trocadas na capital paranaense e também poucas urnas foram trocadas no interior do estado. 2 cidades aqui do Paraná também têm votações nesse domingo, Ponta Grossa e Maringá. Votação bastante tranquila, portanto, a Polícia Militar aqui na capital paranaense recebeu apenas 10 chamados, ninguém foi preso até agora, porque não houve flagrante. 1.000 santinhos de um candidato foram apreendidos aqui, mas também ninguém foi preso nesse caso, porque o carro foi encontrado aí sem ninguém dentro e os santinhos estavam no interior do veículo. Marques Souza, de Curitiba, para a Record News. Marquinhos, deixa eu aproveitar que você está com a gente ao vivo, só te fazer uma pergunta. Em relação a essa questão das ocupações das escolas, eu sei que em alguns locais houve transporte, então, eu não sei se é o caso de Curitiba, mas transporte para os eleitores que foram pegos de surpresa. Como é que foi essa questão? Houve muito transtorno para que os eleitores pudessem ser levados ou pudessem ter a informação de em que escola efetivamente deveriam votar? Olha só, não foi registrado nenhum transtorno maior nesse momento. Houve sim transporte para eleitores em escolas que estavam ocupadas, funcionários do TRE ficaram de plantão nesses locais para orientar os eleitores e encaminhá-los aí aos novos locais de votação. Em alguns pontos onde era longe o novo local, houve sim transporte oferecido pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado. Perfeito. Mark, muito obrigado, ótimo trabalho, ótima tarde para você aí em Curitiba. Bom, agora continuando o nosso giro aqui, a gente vai até Goiânia, lá a gente fala com o repórter Carlos Magno. Olá, Carlos, muito boa tarde para você. E aí em Goiânia, como estão transcorrendo aí as eleições, o segundo turno neste domingo? Boa tarde, muito tranquila, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Não houve incidentes de qualquer ordem, não houve brigas, não houve prisões. E nem aquela tradicional sujeira que os candidatos fazem com santinhos nos locais de votação, desta vez não aconteceu. Em Goiânia, 957 mil eleitores estão votando em 2.742 urnas espalhadas pela cidade. 7 urnas tiveram que ser transferidas de local do Instituto Federal de Educação, que está ocupado por jovens que protestam contra a PEC dos gastos. Essas urnas, 7 urnas, foram levadas para um colégio. O candidato Iris Rezende, do PMDB, votou pela manhã no Colégio Marista, que é um colégio central, na região central aqui de Goiânia, acompanhado da mulher, o vice-major Araújo, um neto dele e o senador Ronaldo Caiado, do DEM, que apoia o PMDB nessa eleição. Vanderlan Cardoso, do PSB, adversário dele, votou na região nordeste da cidade, no Colégio Estadual Novo Mundo, acompanhado da mulher, o candidato a vice, Tiago Albernaz, a senadora Lúcia Vânia e o vice-governador José Hélito. José Hélito, que exatamente um mês atrás, foi vítima de um atentado em Itumbiara, no sul de Goiás, um atentado que acabou matando o candidato a prefeito de Itumbiara, José Gomes. Outra cidade que tem eleição nesse segundo turno é Anápolis, a 50 quilômetros aqui da capital. O João Gomes, do PT, Partido dos Trabalhadores, é candidato à reeleição contra Roberto do Orion, do PTB. Carlos Magno, de Goiânia. Tá certo, Carlos Magno, muito obrigada pelas suas informações. Apesar dessa questão de algumas escolas ocupadas, parece que está sendo tranquilo para os eleitores em várias cidades, né, Clébio? Pois é, até porque os TRS colocaram ônibus à disposição, vans que puderam levá-los. Eu acho que isso foi o que salvou esse dia de eleição de ser um pouco mais complexo para os eleitores. Mas está tudo fluindo bem, pelo que a gente viu com os repórteres, né? Um pouquinho uma organização aí funciona, né? Pois é. Bom, então o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu não votar no segundo turno da eleição deste domingo. Ele tem mais de 70 anos e, portanto, tem o direito de optar por não comparecer à eleição, segundo a assessoria de imprensa.
Isso também tem a ver com o fato de o PT ter ficado fora da disputa pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, domicílio eleitoral de Lula. O candidato, que era do partido, Tarcísio Secoli, ficou em terceiro lugar no primeiro turno. Alex Manente, do PPS, e Orlando Morando, do PSDB, disputam então as eleições, lembrando que Morando vinha à frente nas pesquisas. Lula também tem aí, de certa forma, um descontentamento, porque o seu antigo aliado, Luiz Marinho, não apoiava então esse candidato. Bom, e o esquema de segurança das eleições do Rio de Janeiro está reforçado. A equipe conta com um adicional de aproximadamente 9.500 policiais, além do efetivo normal, para atuação em todo o estado. Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, os municípios que contam com reforço serão a própria capital, Rio de Janeiro, também Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Volta Redonda, Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova Iguaçu. O estado do Rio conta com 5.049 locais de votação e 12.400.000 eleitores. Voltando ao Rio de Janeiro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, compareceu às urnas sozinho na manhã de hoje. Ele não revelou em quem votou. A gente vai ter mais informações agora com o repórter João Pedro Barrocas. O prefeito Eduardo Paes votou pela manhã neste clube de golfe em São Conrado, na zona sul do Rio. Ele estava sozinho, já que a mulher e os 2 filhos já se mudaram para os Estados Unidos. Eduardo Paes, que não conseguiu emplacar o seu candidato no segundo turno, não revelou em quem votou, mas desejou sorte a seu sucessor. João Pedro Barrocas, eleições 2016. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E a segurança foi reforçada também para o segundo turno lá em Belém, capital do Pará. O foco são os crimes nos locais de votação. Ações da Secretaria de Segurança Pública prometem combater crimes eleitorais, como compra de votos e também boca de urna. Serão aproximadamente 2.000 agentes das polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros, Detran e diversos outros órgãos de segurança. A operação conta ainda com apoio de 2 embarcações e 14 agentes do grupamento fluvial para atender as regiões de rios em Belém. De acordo com o TRE do Pará, mais de 3.500 urnas serão distribuídas, foram distribuídas nas mais de 2.500 sessões eleitorais. E um barco a serviço do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá afundou enquanto estava ancorado na localidade de Ipixuna Miranda. Será que é assim que se fala? A embarcação foi contratada para atender as comunidades ribeirinhas da capital amapaense. A equipe a serviço da Justiça Eleitoral já estava em terra na comunidade de Carapanatuba, São Raimundo e Ipixuna Miranda durante o acidente. De acordo com as informações do TRE do Amapá, o acidente aconteceu hoje pela manhã, quando o barco estava ancorado. E conforme o relato, a maré alta fez com que a água inundasse a embarcação. O equipamento para a eleição foi salvo e o incidente não comprometeu a votação nessas localidades. O TRE também já enviou outro barco para trazer a equipe de volta à sede da cidade depois do processo eleitoral. Muito bem, e agora a gente vai então para a sua opinião, mas antes é importante só relembrar que daqui a pouco, logo depois do link Record News, a gente vai ter aqui uma cobertura completa no programa especial, o Voto na Record News, sobre as pesquisas de boca de urna, também a apuração oficial com a apresentação de Heródoto Barbeiro, os comentários de Nirlando Beirão, Ricardo Couto, que você já conhece, estão sempre presentes no Jornal da Record News, além de convidados. Tudo isso para trazer para você não só as informações de quais serão os eleitos, os novos prefeitos das cidades neste segundo turno, mas também como fica, Denise, como nós perguntamos na enquete de hoje, como fica efetivamente a situação dos partidos políticos e do nosso país após essas eleições municipais. Pois é, e a gente também quer ouvir a sua opinião, a gente quer saber o que pensam os telespectadores da Record News sobre esse assunto, né? Num ano tão conturbado politicamente como esse, né? Que a gente teve impeachment, afastamento, cassação, teve de tudo, não é? Será que os partidos estão saindo mais fortalecidos agora para um novo cenário político, com novos governantes, né? Ainda que na esfera municipal, a partir aí do ano que vem, Clébio? O que será que dizem nossos telespectadores? Temos já mais participação? Olha, lembrando que você pode votar sim ou não com a hashtag Link Record News por meio das redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 11 95307 1851. Temos aqui o Hugo, que é de Porto Alegre. Lá está, então, havendo eleição, hein, Hugo? Será que o Hugo já votou agora, 3h53? Se não, tem pouco tempo, né, Denise? Tem pouco tempo, está acabando. Está acabando. Ele diz o seguinte, não, saem enfraquecidos, isso sim. Qual a força de partidos depois de tantos escândalos? Tem razão, Hugo. Bom voto para vocês aí, para você e todos os nossos amigos gaúchos.
Muita gente acaba se decepcionando, né? Quem tinha mesmo aquele partido que seguia sempre, talvez o Hugo tenha um pouco de razão. Bom, e o Gustavo, lá de Curitiba, lá também com segundo turno, com eleições acirradas, diz que essas eleições estão sendo a resposta do povo contra a corrupção e os escândalos recentes na política. São 25 milhões de ausências e mais recordes de votos brancos e nulos. O Gustavo tem razão, ele lembrou isso mesmo. Assim como um outro telespectador disse sobre essas ausências todas, né, que era um reflexo aí da decepção, o recorde de votos brancos e nulos também, acho que pode ser considerado Exatamente. Isso, né, o descontentamento, quem não está acreditando em proposta nenhuma, em candidato nenhum. Vamos ver agora o Aguinaldo, que é de Heliópolis, na Bahia. Vamos ver, lá Salvador não teve segundo turno, né? Não sei na cidade dele, mas olha, a população, na visão do Aguinaldo, está desacreditada. Nossos políticos não passam credibilidade e confiança. Os partidos saem enfraquecidos e a população triste por acompanhar tanta corrupção. Aguinaldo, obrigado por manifestar o que você pensa. A gente aproveita também para te trazer o resultado da enquete. Perguntamos então se você considera efetivamente que os partidos saem fortalecidos depois dessa eleição municipal. E a maioria aqui, como a gente viu dos internautas, acabou dizendo que não. Foram muitos escândalos ao longo deste ano, algo que a gente viveu e trouxe para você aqui no nosso jornalismo. O resultado final, Denise, é impressionante. 67% dos nossos internautas dizendo que não, os partidos não saem fortalecidos. Pelo contrário, saem mais fracos. E apenas 33% dizendo que sim. A gente aproveita para agradecer a você que votou e vem manifestando sua opinião. Aqui na Record News, você sabe, sempre de portas abertas para você manifestar o que pensa. Obrigado por sua participação. E a gente continua acompanhando, né, como que estão aí acontecendo a votação do segundo turno em várias cidades. São 57 municípios brasileiros com segundo turno neste domingo. Então vamos ver agora lá em Florianópolis. Lá é o repórter André Rode que está acompanhando a votação. Muito boa tarde para você, André. Quais são aí as novidades? Está tudo calmo, tranquilo? Como estão transcorrendo aí o segundo turno dessas eleições? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Clébio. Boa tarde a todos. Mais de 900 mil eleitores devem comparecer às urnas neste domingo aqui em Santa Catarina. A votação em segundo turno acontece em 3 cidades: Joinville, que é o maior colégio eleitoral do estado, Blumenau e Florianópolis. Aqui na capital do estado, os 2 candidatos, Ângela Min e Jean Loureiro, votaram ainda pela manhã. A votação ocorre normalmente nas 3 cidades. Apenas 8 das 3.600 urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos e tiveram que ser substituídas. 1.000 policiais participam do esquema de segurança, mas até agora nenhum incidente grave foi registrado. André Rode, de Florianópolis, para a Record News. Obrigado, André, pelas informações, por sua participação. Ótimo trabalho aí em Florianópolis e bom voto a todos os nossos amigos catarinenses. É isso aí. Olha, esta edição especial Eleições do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o nosso jornal, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, participar nas redes sociais usando a hashtag Link Record News. A gente olha assim todos os dias e acata as sugestões. Acesse a nossa página no Facebook, também no Twitter. Entre na página da Record News no portal R7 e acompanhe aqui na Record News durante todo o domingo a movimentação do segundo turno nas principais cidades do país. Muito bem, você fica agora com o programa Ressoar e logo em seguida você vai ter o programa especial, vai ficar muito bem informado no Voto na Record News, com a apresentação de Heródoto Barbeiro, os comentários de Ricardo Couto e Nilando Beirão e convidados. Eu também estarei nessa apuração, conto com você por aqui. Lembrando que haverá análise dos resultados da pesquisa de boca de urna e da apuração oficial, além de mostrar para você como fica o cenário político no Brasil depois dessas eleições municipais. Eleições 2016, o Voto na Record News. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.